Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje, preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de comentar. O que acharam, menos sua opinião, é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar. Veriel. A cidadezinha de São Vicente do Vale era pequena, com ruas estreitas e casas de telhados vermelhos, onde todos se conheciam pelo nome. No coração da cidade ficava o Conservatório Municipal de Música, um prédio antigo, com janelas altas e sons constantes de violinos desafinados e notas de piano escapando pelas paredes. Lá, entre corredores cheios de partituras e crianças ensaiando escalas, trabalhava uma mulher de aparência comum. Seu nome era Dona Rehana, mas todos a chamavam apenas de a moça da limpeza. Usava sempre um avental azul claro, lenço cobrindo os cabelos grisalhos e olhos baixos. Nunca falava muito, mas sua presença era constante. Limpava as salas, servia café, varria o chão com paciência, como se fosse parte da mobília do lugar. Para os professores, ela era invisível. Para os alunos, uma figura silenciosa, quase misteriosa. Ninguém sabia onde morava exatamente, ou de onde viera. Sabiam que há 3 anos aparecera procurando emprego, com uma carta de recomendação antiga e um sorriso tímido. Desde então, era parte do cotidiano do conservatório. O diretor, Sr. Eduardo, achava que ela era um presente. Trabalhava bem e nunca faltava, e aceitava qualquer tarefa sem reclamar. Mas, como os demais, jamais imaginava que aquela mulher tão discreta escondia algo muito maior. Naquela semana, o conservatório estava em alvoroço. Um recital anual se aproximava, e os alunos estavam em ritmo intenso de ensaio. Um dos números mais esperados era uma peça clássica de Rachmaninoff, que a professora Camila insistia em treinar com seus alunos avançados. Uma composição complexa, exigente, quase cruel para mãos jovens e nervosas. Dona Rehana observava tudo do lanche, enquanto servia chá ou limpava teclas de piano com um pano macio. Ela sempre se demorava um pouco perto da sala 3, onde o piano de cauda ficava. Quando não havia ninguém, às vezes passava os dedos pelas teclas, mas sem som, apenas o toque, como se estivesse acariciando uma memória distante. Certa tarde, após mais uma sessão desastrosa de ensaio, a professora Camila suspirou alto, frustrada com a falta de progresso dos alunos. Vendo Dona Rehana parada ao lado da porta, limpando silenciosamente, comentou em tom sarcástico: Dona Rehana, quer tentar você? Vai ver, consegue fazer melhor do que eles. Os alunos riram. Era claramente uma piada, uma provocação vazia. Mas Rehana parou. Olhou para o piano, depois para Camila. Seus olhos, pela primeira vez, não estavam baixos. Ela respondeu com voz suave: posso tentar, se a senhora permitir. O riso cessou. Um silêncio estranho caiu na sala. A professora arqueou as sobrancelhas, surpresa, mas deu de ombros. Claro. Fique à vontade. Vamos ver o que a senhora sabe. Rehana caminhou até o piano com passos calmos. Sentou-se como quem conhece o lugar. Colocou as mãos no colo, fechou os olhos por um instante. E então os dedos tocaram as teclas. Mas não foi um som comum. Não foi um simples esforço. Foi como se o tempo parasse. A peça de Rachmaninoff, que ninguém conseguia sequer começar, fluía de seus dedos com precisão e emoção, cada nota brilhando com alma e profundidade. Os olhos dos alunos se arregalaram. A professora ficou imóvel, perplexa. As paredes antigas pareciam vibrar com a intensidade da música. Rehana tocava como quem respira, como se a música fosse parte de seu sangue. Não havia hesitação, não havia dúvida, menos apenas entrega total. E durante aqueles minutos, ela deixou de ser a moça da limpeza. Tornou-se algo etéreo, poderosa, indomável. Quando a última nota ecoou e o silêncio voltou à sala, ninguém soube o que dizer. Ela se levantou calmamente, ajeitou o lenço e voltou a segurar o pano de limpeza. Com licença, disse baixinho e sarro da sala. A professora Camila permaneceu parada, sentindo-se pequena. Os alunos cochichavam, trocando olhares incrédulos. A partir daquele momento, nada seria como antes. O som da última nota ainda parecia ecoar nos ouvidos de todos, mesmo depois de Dona Rehana sair da sala. A professora Camila permaneceu estática, por alguns segundos, olhando fixamente para o piano como se não acreditasse no que havia acontecido. Os alunos, antes dispersos, agora estavam em completo silêncio. Digerindo o que tinham presenciado, foi quando a primeira voz quebrou o silêncio. Ela realmente tocou aquilo tudo de cor? E como? Respondeu outro aluno. Melhor do que qualquer um de nós. A professora Camila tentou retomar a compostura. Passou a mão pelos cabelos, ajeitou a blusa e disfarçou a surpresa com um leve sorriso, como se tudo estivesse sob controle. Deve ter decorado de ouvir tanto a gente ensaiar. Técnica,
simples. Sem emoção, na verdade menos murmurou, tentando minimizar o impacto. Mas ninguém concordou com ela. Naquele mesmo dia, no refeitório do conservatório, o assunto era um só. A moça da limpeza que tocava como uma pianista profissional. Alguns professores cochichavam entre si, enquanto outros riam desconcertados, tentando entender o que tinham deixado passar. Mais tarde, na sala dos professores, Camila estava visivelmente irritada. Sentia-se exposta. Aquela mulher, com sua roupa simples e olhos calmos, havia revelado algo que ela mesma não conseguia atingir. Maestria verdadeira. Não técnica, não esforço, mas arte. E isso a incomodava profundamente. Foi sorte, disse ela para o professor Alex. Talvez tenha tido aulas quando era jovem. Nada demais. Alex, que era mais sensato, apenas respondeu: se isso foi sorte, então o mundo está cheio de gênios escondidos. Enquanto isso, Dona Rohana voltava ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Limpava as janelas do corredor principal com o mesmo cuidado de sempre, mesmo que agora todos a olhassem diferente. Alguns a observavam com curiosidade. Outros, com admiração silenciosa. Mas ainda havia aqueles que não conseguiam aceitar o que haviam visto. No dia seguinte, Camila resolveu testar Rehana novamente. Convocou todos os alunos para a sala 3, como se fosse uma reunião informal. Mas seu tom era firme, Dona Rehana. A senhora poderia vir aqui mais uma vez? Pediu com um sorriso frio. Só para tirarmos uma dúvida. Rehana, que limpava o chão ali perto, parou por um instante. Seus olhos encontraram os de Camila. Ela sentiu o peso do olhar. Sabia que aquele convite não era genuíno. Era uma provocação, um desafio. Ainda assim, respondeu com calma: claro, professora. Mas, uma vez, sentou-se ao piano. Mas, dessa vez, Camila entregou-lhe uma partitura completamente nova, menos uma peça densa de Liszt, cheia de transições rápidas e acordes complexos. Vamos ver como a senhora se sai com essa menos, disse, deixando a partitura diante dela. Sem decorar, por favor. Rehana olhou para as notas. Não tremeu, não hesitou, colocou as mãos sobre as teclas e começou a tocar. A sala novamente foi invadida por uma música poderosa, arrebatadora. Mesmo diante de uma partitura nova, ela lia com facilidade impressionante. Seus dedos corriam pelo teclado com leveza e precisão, como se já conhecessem cada nota desde sempre. Camila sentiu seu rosto esquentar. Seus dedos, cruzados sobre a mesa, estavam tensos. Era como se cada nota tocada fosse uma bofetada silenciosa. Aquela mulher não era uma amadora, não era uma curiosa. Era uma virtuose, escondida sob um avental simples. Quando a peça terminou, Rehana apenas levantou-se, fez uma leve reverência e disse: a música. Ela nunca nos abandona e saiu da sala, deixando um rastro de respeito e vergonha atrás de... Se Camila não suportou, levantou-se bruscamente. Isso tá virando um espetáculo, não um conservatório, gritou. Não vou permitir que sejamos ridicularizados por uma mulher que nem formação musical tem. Mas suas palavras soaram ocas. Até os alunos perceberam o medo escondido naquela reação. Era o medo de perder o controle do ser superada. De ver que o talento verdadeiro não se mede por títulos ou cargos. A partir daquele dia, algo mudou. Dona Rehana já não era apenas uma figura nos cantos das salas. Ela passou a ser observada com olhos diferentes. Alguns alunos começaram a tentar conversar com ela. Outros pediam dicas timidamente. Mas ela permanecia serena. Cumpria suas tarefas como sempre. Sorria com gentileza. E evitava falar do passado. Apenas dizia: a música fala por mim. No fundo da alma de todos ali, uma pergunta começava a crescer. Quem era, de verdade, Dona Rehana? E essa pergunta logo começaria a ser respondida. O conservatório inteiro parecia diferente, desde aquela tarde. O ar estava carregado de curiosidade e reverência. Nos corredores, sussurros surgiam sempre que Dona Rohana passava. Havia algo quase mágico em sua presença. Agora, como se todos estivessem em frente a uma obra de arte que só recentemente aprenderam a ver. Mas ela seguia igual, silenciosa, com os mesmos passos calmos, os mesmos gestos gentis. Porém, dentro, um redemoinho começava a se formar. Não era de raiva nem do orgulho. Era de lembranças. Cada vez que seus dedos tocavam uma tecla, o passado voltava em fragmentos, luzes de teatros, aplausos distantes, e uma dor antiga. Naquela manhã, o diretor Sr. Eduardo a chamou para uma conversa. Dona Rehana, posso falar com a senhora? Momento, ela assentiu, e entrou em seu pequeno escritório. O diretor a olhou como quem tentava resolver um enigma. Todos estamos profundamente impressionados. Nunca imaginamos que a senhora tivesse esse talento extraordinário. Ela não respondeu de imediato. Apenas fitou uma moldura na parede,
Uma foto em preto e branco de um antigo recital no conservatório. Não é talento, senhor, disse com voz firme. É cicatriz. O diretor pareceu confuso. Perdami. Não entendi. Ela sorriu levemente. A música é como um espelho. Mostra o que a gente carrega por dentro. Quem vê beleza, vê porque não conhece a dor por trás dela. Antes que Eduardo pudesse perguntar mais, ela pediu licença e saiu. Deixou o diretor parado, com um sentimento estranho de respeito e culpa. No peito, naquela tarde, durante o ensaio geral, para o recital, o piano de cauda da sala principal ficou momentaneamente sem pianista. O aluno escalado para o ensaio principal faltou. Uma crise nervosa, disseram. Havia burburinho, inquietação. A professora Camila, pressionada, bufava de um lado para outro. E agora? Vamos deixar a peça principal sem ensaio? Foi que, para a surpresa de todos, a professora Lara, uma das mais antigas e respeitadas, se levantou e disse: podemos pedir à dona Rehana. Ela conhece a peça. Tocou melhor do que qualquer um aqui. Camila regalou os olhos. Você está sugerindo que ela suba ao palco? Lara não respondeu. Apenas olhou na direção da entrada, onde Rehana estava parada, observando. Se permitirem menos, disse Rehana suavemente, posso tocar sim. A plateia de ensaio se calou. A mulher simples subiu ao palco com passos lentos, como quem atravessa uma ponte de memórias. Sentou-se. A luz do palco tocava seu rosto com delicadeza, revelando rugas de vida vivida, não de idade. Seus olhos fecram-se, e mais uma vez, a música nasceu de suas mãos. Mas dessa vez, não era apenas perfeição técnica. Havia algo mais. Havia verdade. Cada nota carregava uma emoção, como se contasse uma história oculta. As crianças, sentadas nas primeiras fileiras, olhavam como se vissem um conto de fadas. Os professores estavam imersos em silêncio. Até Camila, contra sua vontade, sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Quando a peça terminou, ninguém se atreveu a aplaudir de imediato. Era como se o som ainda estivesse no ar, pairando como um espírito antigo. Rehana apenas levantou-se, agradeceu com um leve aceno e desceu do palco. Mas antes de sair da sala, virou-se e disse em voz firme: sem arrogância, nunca sei de julgar. Um silêncio. Ele pode estar apenas esperando o momento certo para falar. No dia seguinte, um grupo de alunos bateu na porta da sala de descanso de Rehana. Levaram flores, partituras e olhares tímidos. Dona Rehana, disse uma aluna, emocionada. A senhora pode nos ensinar? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Tocou as flores com os dedos, como quem sente um perfume antigo. E respondeu: a música não se ensina, a gente compartilha. Aceitou os papéis. Isso. Pela primeira vez, um sorriso que ia além da educação. Era um sorriso de alma. Mas aquela calmaria não duraria muito. Camila, sentindo-se ameaçada, começou a mexer em documentos antigos do conservatório, determinada a descobrir quem era de fato aquela mulher. E o que descobriu mudaria tudo. O conservatório estava em ebulição. Desde o dia em que Dona Rehana tocou no palco, nada mais parecia ser como antes. Os alunos cochichavam pelos corredores. Os professores evitavam comentar abertamente, e o diretor, Sr. Eduardo, andava mais calado do que nunca. Mas Camila, ela não podia aceitar. A cada manhã, ao ver os olhos brilhantes dos alunos voltados para aquela mulher simples, sentia-se apagada, diminuída. Como podia uma figura tão anônima roubar a atenção que ela cultivava há anos? Aquilo era inaceitável. Determinada a desmascarar o mistério, ela foi até a sala de arquivos do conservatório. Era um porão empoeirado, cheio de pastas, partituras antigas e documentos esquecidos. Começou a vasculhar tudo o que podia. Listas de funcionários antigos, jornais locais, registros de eventos. Horas se passaram. Os olhos já ardiam, e o pó a fazia espirrar, mas ela não parava. Até que encontrou uma pasta marcada com TMLE 1998. Ao abri-la, caiu sobre seus joelhos uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Nela, uma jovem sentada ao piano, envolta por aplausos. A legenda abaixo dizia Rehana N. Kamar, Prêmio Internacional de Piano de Viena. Camila congelou. O coração disparou. Virou a foto e encontrou, colado atrás, um recorte de jornal. Pianista prodígio. Rehana Kamar encanta plateias europeias com seu talento e profundidade emocional. Considerada uma das maiores promessas da música clássica paquistanesa, sua interpretação de Chopin foi considerada transcendental pela crítica austríaca. Mais abaixo, uma nota escrita à mão afasto. Sei da carreira após tragédia familiar em 2001. Desde então, desapareceu dos palcos. Camila sentiu um peso no peito. Levantou-se lentamente, ainda segurando a foto. O mundo, à sua volta, parecia girar aquela mulher.
não era só uma boa pianista, era uma lenda esquecida. Uma artista que o mundo conheceu, aclamou e perdeu. Na manhã seguinte, o diretor Eduardo convocou uma reunião de emergência com o corpo docente. A sala dos professores estava em silêncio absoluto. Camila, pálida, entregou os documentos ao diretor, que os passou de mão em mão. Os olhares variavam entre choque e vergonha. Eu não sabia, murmurou Lara, segurando o recorte. Eu a vi tocar, mas nunca imaginei. Ela viveu entre nós por 3 anos, disse Eduardo com voz grave. E nunca pediu nada, nenhum reconhecimento, nenhuma posição. E, Enes, completou Alex. Cabisbaixo menos a tratamos como invisível. Camila queria falar, sei justificar, mas a culpa era grande demais. Em vez disso, ficou em silêncio. Naquele mesmo dia, Eduardo chamou Rehana em seu escritório. Quando ela entrou, o diretor se levantou e estendeu-lhe a foto antiga. A senhora quer nos contar sua história? Rehana olhou a imagem por alguns segundos. Seus olhos marejaram. Sentou-se com cuidado e respirou fundo. Então falou, eu era jovem, demais. Tocava como quem quer fugir do mundo. Meu pai dizia que minha música era como o vento, leve, mas forte. Ganhei prêmios, viajei, mas a música também me afastou de quem eu amava. Quando minha filha adoeceu, eu estava em turnê, voltei tarde demais. Ela parou. As palavras seguintes vieram com dificuldade. Depois disso, não consegui mais tocar cada nota doia. Como se lembrasse do que perdi. Deixei tudo. Fugi da fama, da culpa, da dor. Vim para cá, achando que poderia viver em silêncio. O diretor apenas assentiu, os olhos brilhando. Mas a música ainda está viva em você. Talvez nunca tenha te abandonado. Ela sorriu com tristeza. Não, ela só ficou quieta, esperando que eu a perdoasse. Nos dias seguintes, algo inédito aconteceu. Alunos deixaram bilhetes na sala de Rehana, pediam orientação, queriam ouvi-la tocar mais. Professores mais jovens vinham humildemente pedir sugestões, conselhos. Até a própria Camila, depois de muito hesitar, foi até ela, Dona Rehana. Eu, peço desculpas. Fui dura, injusto. Estava cega pelo meu próprio ego. Rehana, com a calma de sempre, respondeu. O ego é como uma nota fora do compasso. Desafina até o silêncio. Camila abaixou a cabeça. Se puder, quero aprender. Com a senhora. Ela tocou suavemente o braço. Da colega podemos aprender juntas. A notícia espalhou-se pela cidade. O conservatório anunciou, com grande entusiasmo, que o recital anual teria um número final especial. Uma apresentação solo de Rehana Kamar, dedicada à memória de sua filha. Os ingressos se esgotaram em 2 dias. Na véspera do recital, Rehana permaneceu sozinha na sala 3. Sentou-se ao piano como fizera tantas vezes. Mas naquela noite, havia algo diferente. Acendeu uma vela e colocou ao lado da partitura uma pequena foto. Uma menina de olhos doces, sorrindo, fechou os olhos e tocou. Mas não foi prática. Foi despedida. Foi cura. Foi uma mãe falando com a filha, através de notas, pausas e acordes. Cada tecla pressionada era um perdão. Cada silêncio entre as melodias, um abraço. E assim, a tempestade silenciosa que habitava Rehana começou a cessar. O palco a esperava, e com ele, a reconciliação entre o passado e o presente. A noite do recital chegou. O auditório do Conservatório Municipal de Música nunca estivera tão cheio. Havia filas do lado de fora, pessoas em pé nos corredores, jornalistas locais com câmeras, antigos alunos retornando apenas para ver o momento histórico. No centro do palco, um piano de cauda preto reluzia sob a luz amarela quente. As cortinas vermelhas vibravam levemente com o ar do sistema de ventilação. Todos sabiam. Aquela noite não seria comum. Dona Rehana estava nos bastidores, vestida com simplicidade, mas com um brilho sereno no olhar. Em seu pulso, um bracelete antigo, o mesmo que sua filha adorava segurar quando era pequena. Oh, Director! Eduardo veio até ela. Tá pronta? Ela assentiu com um sorriso. Eu estive pronta a minha vida toda. Só precisei lembrar disso. A música do recital já havia percorrido vários números. Os alunos tocaram bem, os professores também, mas a ansiedade pairava no ar, como uma nota suspensa. Todos esperavam por ela. Quando seu nome foi anunciado. Com vocês, Rehana Kamar. Uma onda de surpresa e aplausos percorreu a plateia. Muitos ainda não sabiam do retorno da virtuose. Alguns levantaram-se. Outros aplaudiram em silêncio, já com os olhos marejados. Ela atravessou o palco com leveza, sentou-se ao piano como quem volta para casa. Por um momento, olhou para as teclas, fechou os olhos e começou. A peça era uma composição própria,
menos algo que ela escrevera nos dias escuros do passado, mas que jamais havia mostrado a ninguém. Era como se sua alma estivesse sendo costurada, nota por nota, com fios invisíveis de perdão, saudade e paz. O público mergulhou num silêncio profundo. Cada acorde era uma memória transformada, cada melodia, uma ponte entre a dor e a beleza. No final, quando a última nota foi tocada, ninguém conseguiu aplaudir de imediato. O silêncio foi absoluto, repleto, sagrado. E então, os aplausos começaram. De um canto depois de outro, e em segundos, toda a plateia estava de pé, gritando, Crandall, aplaudindo como se soubessem que haviam presenciado algo único. Ela apenas sorriu, levantou-se com um leve aceno e se curvou. Na beirada do palco, uma criança levantou uma rosa e estendeu para ela. Rehana Ajol Hussey recebeu a flor com as duas mãos e beijou-lhe a cabeça. Era como se visse, por um segundo, o rosto de sua filha naquela criança. Nos dias que se seguiram, o conservatório a convidou oficialmente para ser professora de piano. A princípio, ela hesitou. Tenho mãos cansadas, disse, mas os olhos dos alunos, que a olhavam como quem olha o próprio futuro, convenceram-na. As mãos podem cansar. Disse a professora Lara menos mais o coração? Não, Rehana aceitou. Seu primeiro dia de aula foi calmo. Ela não usava métodos tradicionais. Não começava com escalas ou teoria. Pedia apenas que os alunos se sentassem, fechassem os olhos e ouvissem. Antes de tocar, dizia menos. É preciso aprender a escutar. E não era apenas escutar os sons, mas o mundo, a dor, o silêncio, a si mesmos. Logo, sua sala ficou cheia. Crianças que antes achavam piano difícil, agora queriam aprender. Jovens que pensavam que música era só técnica, começaram a sentir. Os professores começaram a vê-la como guia, não ameaça. Até Camila, agora transformada, sentava, às vezes para ouvi-la tocar nas manhãs antes das aulas. Havia um respeito silencioso entre elas, menos como duas artistas que finalmente entenderam que não estão em guerra, mas na mesma estrada. Uma tarde, Rehana sentou-se no jardim do conservatório, com um caderno de partituras. Ao seu lado, a aluna mais nova do grupo, uma menina chamada Sofia Menos, perguntou, Dona Rehana, por que a senhora nunca foi famosa? Ela sorriu. Às vezes, a fama faz tanto barulho que a gente não escuta mais a própria música. Sofia ficou pensativa. E agora? A senhora vai ser famosa de novo? Rehana fechou o caderno. Agora, eu quero ser útil. Fama é coisa que passa, mas o que você ensina fica. Sofia segurou sua mão. Eu quero tocar como a senhora. Ela respondeu com ternura. Então nunca toque só com os dedos. Toque com o que você sente. O que você perdeu, o que você ama. É aí que está a verdadeira música. O sol se punha, dourando as paredes antigas do conservatório. O som de um piano ecoava de uma das salas. Não era Rehana quem tocava menos, era um dos seus alunos. E naquele som, leve, imperfeito, havia algo verdadeiro. A mulher que chegou como uma sombra, foi descoberta como uma estrela esquecida. E agora, renascia como luz para os outros. Não para brilhar sozinha, mas para acender outros.